Eu sou o Thiago Nigro e, diferente dos outros vídeos, eu não armei nenhum roteiro, eu não pensei em nada, né, referente ao que eu vou dizer agora. Eu simplesmente dar a minha opinião sincera porque no dia a dia me perguntam isso e eu sempre falo sobre esse assunto. Então eu vou falando conforme os assuntos vierem na minha cabeça e realmente vou dar uma opinião sincera para vocês, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a diferença entre investir através de banco e investir através de corretora. É um tema recorrente, mas por incrível que pareça, no Brasil a maioria dos investidores ainda investem por banco. Vamos lá! Bom, você provavelmente tem alguma opinião já formada sobre o assunto, né, sobre se vale a pena investir por banco ou se vale a pena investir em uma corretora, através de uma corretora. E a ideia aqui é te dar simplesmente fatos e argumentações para que você tome a sua decisão. A verdade é que não existe um melhor lugar para você investir, tá? Mas óbvio, eu tenho a minha opinião já formada, tá? Em relação a investir em banco e corretora, vamos pensar no seguinte. Hoje, qual que é o foco do banco, né? Onde que o banco ganha dinheiro? O banco ganha dinheiro, em sua grande maioria do tempo, emprestando dinheiro. Tá? Na verdade, a função do banco em si é emprestar dinheiro. Tá? Então, quando você usa um cartão de crédito, né, e você não paga a sua fatura, existe uma taxa de juros enorme que incide sobre isso, enorme. Eu já vi taxas chegando a quase 20% ao mês, um absurdo. Né? Então, quando isso acontece, na verdade, grande parte desse dinheiro está indo para a mão do banco. Né? Então imagina, quando você aplica em alguma coisa em um banco, vamos dizer que você está ganhando 1% no mês. Se nesse caso você está ganhando 1% no mês, significa que ele pega o seu dinheiro emprestado, ele vai pegar esse dinheiro e vai emprestar para alguém que não pagou a fatura do cartão de crédito, né? Ele vai ganhar a diferença entre, sei lá, 15% e 1% que ele te pagou. Isso daqui gera 14%. É o que a gente chama de spread bancário. Né? Spread bancário é geralmente onde está o grande lucro dos bancos. Não só isso, imagina que você quer comprar um imóvel. Você vai pegar dinheiro emprestado com o banco. Né? Então o banco vai te emprestar a uma taxa superior à que ele capta com o investidor. Né? Então você tem que sempre pensar que quando você está investindo no banco, você não está investindo. Você está emprestando dinheiro para o banco. O mercado financeiro ele gira dessa forma. Você está sempre emprestando dinheiro para alguém. Dificilmente você está investindo em alguém. Tá? Então, pensando nisso, quando você investe em um tesouro direto, por exemplo, através da corretora do banco, você vai gerar de lucro o custo que você paga. Né? O custo que você paga é 0,4% ao ano, 0,5%, 0,3%. Então, depende da instituição, óbvio, mas essa taxa é onde o banco vai ganhar dinheiro. Imagina que quando você investe uma poupança, o banco pode pegar o seu dinheiro e emprestar para algum outro cliente. Quando você investe em um tesouro direto, o banco não pode emprestar esse dinheiro, porque esse dinheiro está lá, o tesouro. Ele não pode mexer nisso. Então imagina, ele vai ganhar 0,4% aqui. Tá? Agora, se o banco conseguir pegar o seu dinheiro e colocar esse spread bancário, ele vai ganhar 14% ao mês. Então se você comparar 14% ao mês com 0,4% ao ano, a gente está falando de uma diferença de retorno para o banco gigantesca. Gigantesca. Tá? E como isso existe, existe um conflito de interesse gigante entre que produto de investimento o banco vai te oferecer. Né? Então, é justamente por isso que existem metas do outro lado, né, para os gerentes de banco baterem. E essas metas geralmente estão atreladas com a receita que gera determinado produto. Então, óbvio, se você investir em um produto que gera uma comissão alta para o banco, é melhor para o gerente bater a meta dele. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer aqui é,
poxa, o banco tem um conflito de interesse gigantesco em te assessorar, em te ajudar, em ajudar o investidor, tá? Geralmente é isso que acontece. E mesmo assim, como a maioria dos brasileiros investe através de banco, ele pode cobrar uma taxa superior, porque existe uma conveniência. Você já está lá, você já tem sua conta no banco, então às vezes a conveniência acaba saindo caro, né? Então até a gente brinca no mercado financeiro que o café mais caro do Brasil é o cafezinho com o gerente, o cafezinho no banco. E só para deixar claro, eu não tenho nada contra gerente, pelo contrário, eu tenho amigos que são gerentes. A única questão é que como pessoas eles são uma coisa, como profissionais eu não destinaria meus recursos ou meu dinheiro investindo junto com eles, tá? Então o banco ele funciona dessa forma. A corretora ela também não é boazinha, né? A corretora não é boazinha, porém a corretora é muito mais barata, tá? A corretora ela não vai poder pegar o seu dinheiro e emprestar para alguém, porque a corretora não pode financiar cliente. Então, se você investir em um CDB através de alguma corretora, né, ou em um fundo de investimentos ou qualquer coisa assim, a corretora não pode pegar esse dinheiro e trabalhar com ele. A corretora não vai poder pegar, né, um CDB que você investiu ganhando 15% ao ano e vai pegar esse dinheiro e emprestar para alguém a 15% ao mês, né? Então, assim, ela nunca pode fazer isso. Ela não pode financiar a cliente. Agora, como que funciona a corretora? A corretora, quando ela te oferece algum produto, geralmente ela está distribuindo o produto de alguém, né? A corretora é só um intermediário. Então, quando você abre o seu banco, você vai ter acesso a uma série de investimentos, mas são investimentos dentro do próprio banco, né? Então, se você for investir em algum CDB, na poupança, fundo, geralmente são investimentos do próprio banco que você tem conta, tá? Se você for utilizar uma corretora, você vai ter uma série de produtos à sua disposição que não são da corretora. Então a corretora ela funciona como uma plataforma dentro disso. Então o que você quer? Banco, você quer conveniência. Corretora, você quer eficiência. O que é eficiência? Você quer taxa, você quer custo baixo, tá? Você quer plataforma, você quer relatório, você quer tudo isso, tá? Então, vamos lá. Em um banco, você tem acesso aos produtos do próprio banco. Em uma corretora, você tem acesso muitas vezes a produtos do próprio banco que você tem conta e de todos os outros bancos no Brasil que você não tem conta, né? E existe uma grande diferença que no seu banco você tem um certo patrimônio. Então você chega no seu gerente e fala, olha, eu tenho 500 mil que eu vendi alguma coisa aqui, eu tenho para aplicar. O que eu faço com esse dinheiro? Né? Você é um cliente de 500 mil. Agora, numa corretora, a corretora chega para um banco e fala, olha, eu tenho tantos bilhões em patrimônio, eu consigo uma negociação diferente para distribuir esse produto para a minha base de clientes? Geralmente, tem uma negociação diferente. Então, os investidores que investem através da corretora vão conseguir ter acesso a uma taxa diferenciada. E não só eles vão ter acesso a uma taxa diferenciada, como eles vão ter uma liberdade de escolha muito maior, tá? Mas, de novo, a corretora não é a boazinha da história, não existe alguém que é 100% bem ou bom nessa história, tá? A corretora meramente vai cobrar uma taxa, né, sobre o emissor, geralmente. Então, quando a corretora distribui algum produto para você, ela também está ganhando dinheiro sobre isso. Existe uma espécie de spread também, mas um spread sobre investimento e não sobre o spread bancário que a gente fala, tá? Por isso que a corretora está muito mais alinhada com o cliente do que um banco está, tá? Porém, no final das contas, quando você se depara com uma corretora de qualidade, geralmente você tem acesso a infinitos produtos. Então, tem corretoras hoje que você vai ter acesso a mais de 500 fundos de investimentos com milhares de estratégias diferentes, muitos bancos diferentes, vários títulos de renda fixa, ações também, você vai ter tudo isso. E aí que entra o papel de um assessor de investimentos, tá? Então, o papel de uma empresa de assessoria de investimentos é justamente poder auxiliar o cliente a tomar uma decisão que tenha mais sentido para o perfil dele de investidor. E além disso, o assessor vai acompanhar a trajetória
do cliente durante toda a vida. Tá? Então, como que geralmente funciona? No banco, o cliente tem uma conta no banco e compra produtos de lá. Qual que é o risco do cliente aqui? O risco do cliente é o banco quebrar, tá? Porque todas as aplicações dele estão sendo realizadas pelo próprio banco. Então, o risco de crédito, né, aqui é o risco do banco, porque se o banco quebrar e não conseguir honrar com as dívidas, teoricamente o seu risco está muito centralizado, tá? Óbvio, existem produtos garantidos pelo FGC, existem produtos como um título público, uma ação, etc., que não tem nada a ver com isso, mas em geral o seu risco está centralizado num banco, tá? Quando você investe por uma corretora, o seu risco está descentralizado. Imagina que a corretora é um mero corretor de imóveis. O que o corretor de imóveis faz? E não denegrindo a imagem, óbvio, do corretor de imóveis, só para a gente fazer uma associação em termos de risco, tá? Quando um corretor de imóveis te apresenta um imóvel e você compra esse imóvel, se por acaso o corretor de imóveis sair da jogada, sumir, acontecer qualquer coisa com ele, o imóvel é seu, está registrado em seu nome. A corretora funciona assim também. Então você tem acesso a um monte de produto, você compra algum produto e a partir daquele momento esse produto está registrado no seu CPF. Se acontecer alguma coisa com a corretora, é só você bater na porta da corretora vizinha e transferir o seu agente custodiante, que era a corretora e agora pode mudar para outra corretora, tá? O bom é que os custos são muito minimizados dentro de uma corretora, tá? Mas como você tem milhares de opções e a corretora faz esse papel de te dar acesso a todos os produtos, você pode ou tomar a própria decisão ou você pode ter uma empresa de assessoria junto com você, tá? Então, gente, o que eu quis aqui? Eu quis passar um agrupado e um resumo do que eu geralmente falo no meu dia a dia, né? Sobre, poxa, vale mais a pena investir no banco ou em uma corretora, tá? Não existe uma resposta óbvia, tá? Mas existem pontos que pesam muito mais para o lado da corretora hoje, porque os bancos não são tão competitivos, né? Então você tem hoje bancos nascendo com uma cabeça um pouco diferente, tá? Mas ainda assim existe um conflito de interesse e você tem bancos que têm nichos diferentes. Então, se você chegar com 10 milhões em um banco, obviamente o banco sabe que você pode e você tem informação, então ele vai te dar uma condição diferenciada, tá? Que vai te aproximar bastante de muitas corretoras. Mas nunca vai mudar o fato que ele tem um conflito de interesse gigantesco em relação ao que ele faz com o seu dinheiro. Então, eu canso de ver clientes no private, por exemplo, do banco, que possuem 60%, 70% do patrimônio deles investido no próprio banco, tá? Mesmo o banco tendo acesso a outras casas de investimento, tá? Bom, gente, espero que eu possa ter te ajudado a resolver esse problema, ou quem sabe te dar um incentivo para buscar alguma forma de aplicar melhor seu dinheiro, tá bom? Esse daqui é um debate constante que você tem que ter e não existe melhor corretora para sempre. Existe melhor corretora sempre para o momento, obviamente, e é bom você comparar. Sempre compare bastante e sempre ter alguém de confiança para te ajudar em todas as decisões, tudo bem? Então eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e eu te espero no nosso próximo vídeo. Um abraço e até lá!